Muita gente ouve falar das parábolas de Jesus, faz sermão sobre as parábolas de Jesus, sabe até algumas parábolas de Jesus de cor, mas você já parou para conhecer por que Jesus falava em parábolas? Será que só Jesus ensinava por parábolas? Ou havia outros mestres da época que também usavam parábolas? E se usavam, qual a semelhança, qual a diferença entre Jesus e eles? Por que as parábolas eram usadas? Por que Jesus usava parábolas? Há algum valor nisso para hoje? Bom, vamos lá. Eu quero ler para vocês algumas passagens da Bíblia Sagrada. Lembre-se, você, para participar do sorteio do livro Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, tem muita gente entrando agora. Olha, no final da live, se você ficar comigo até o final, e tem que dar o like também, né, meu bem? Isso aí. Tem que curtir o vídeo. Aí no final nós vamos sortear a live, está fixado no comentário aí, e também nesse vídeo você tem aí o link, como é que você pode participar para ganhar até o final esse livro aqui. Vamos lá. Tem que curtir o vídeo. Tem que curtir o vídeo. E tem que estar na live até o final. Se eu chamar aqui o fulano de tal e ele não estiver, né, não vai valer. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 34, diz assim: Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então a Bíblia fala que Jesus sempre ensinava por parábolas, e sem parábolas nada do que ele ensinava ele dizia. E aqui cumpriu uma profecia também no Antigo Testamento. Quando nós vamos a Marcos capítulo 4, versículo 33, nós temos a mesma verdade colocada pelo outro evangelista. Marcos 4:33 diz: e com muitas parábolas semelhantes, isso aqui é interessante, muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la. Olha que interessante essa passagem de Marcos. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas, nada lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, Jesus tinha o cuidado de contar aquela parábola, várias parábolas semelhantes, para que facilitasse o entendimento de alguns, mas não de todos. Isso é interessante. Quando a gente vai para Lucas, capítulo 15, de fato, Jesus conta 3 parábolas, uma atrás da outra. Você tem a parábola da ovelha perdida, em segundo lugar, a parábola da moeda perdida, em terceiro lugar, a parábola do filho pródigo, que na verdade seria a parábola do pai amoroso e 2 filhos perdidos. Uma parábola atrás da outra. Parábolas semelhantes, que Jesus expunha, conforme podiam compreendê-la. Agora, isso aqui me chama atenção para algo muito interessante. A parábola, como esse desenho mostra, é uma forma de mostrar a realidade através de uma analogia, de um exemplo paralelo. E chama a minha atenção que essa imagem aí mostra Jesus conversando com mulheres. As parábolas me indicam que Jesus tinha um grande número de pessoas que estavam com ele para aprender, de todos os níveis sociais, econômicos, financeiros e até de gênero. Por que eu digo isso? Veja bem, na época de Jesus, não era comum um professor gastar tempo com mulheres e crianças. Embora houvesse o professor das crianças, lá na Beit Midrash, isso é verdade, mas um rabino, assim, formal, não ia perder tempo com criança. Normalmente, até os 6 anos de idade, a criança ficava com a mãe que educava a criança. E dos 6 até os 13 anos de idade, a criança era educada pelo pai, em paralelo com o rabino daquela região ali. O rabino, às vezes, o rabino era um professor itinerante, vamos dizer assim, e ele podia ensinar para aquela criança a ler, a escrever, embora haja uma discussão sobre quantos por cento da população de Israel sabiam realmente ler ou escrever, mas
no melhor dos mundos, tinha um rabino ali para ensinar a ler, escrever e saber as primeiras palavras da Torá. Então, ao lado da sinagoga, você tinha a Beit Midrash, que era a casa da interpretação, onde um rabino ensinava para as crianças o beabá das escrituras, um pouco de natureza, um pouco de matemática, alguma coisa assim. E a criança, em paralelo a isso, aprendia um ofício com o pai. Aquelas crianças que demonstrassem mais aptidão para o estudo da teologia, da religião, da lei, elas eram convidadas, depois dos 13 anos, para fazer parte do séquito de um outro rabino. E, normalmente, não era o aluno que se, como eu diria para vocês, ele se oferecia para um professor. É o professor que escolhia o aluno. Tá certo? Era mais ou menos como aquele olheiro de futebol, que ele vai lá nos times de várzea, vai nos campinhos dos bairros, fica olhando os meninos e ele escolhe, opa, você, vem comigo aqui treinar no Cruzeiro, no Atlético, no Flamengo, alguma coisa assim. Então era o professor que escolhia, o rabino que escolhia o seu aluno, e não o contrário. E esse era um processo depois dos 13 anos. E esse processo, ele podia ficar até por volta dos 30 anos, quando ele então já seria um rabino independente e podia fazer a sua própria escola de pensamento. Até você entendeu? Só que quando era um rabino que só ensinava jovens adultos, de 13 anos para diante, esse rabino não perderia tempo nem com mulheres, nem como crianças. Havia casos, sim, de mulheres que sabiam ler, escrever e até ensinavam Israel, havia. Mas eram casos muito irregulares, muito raros. Na maior parte das vezes, as mulheres não tinham acesso às discussões rabínicas e teológicas, muito menos as crianças. Agora, olha que interessante. Quando a gente vai ver a história de Maria, não Maria, mãe de Jesus, estou falando Maria, a irmã de Lázaro, chama a minha atenção a primeira coisa que Lucas, capítulo 8, fala que Jesus tinha mulheres que o seguiam. Eu vou ler para vocês essa passagem, olha. Lucas, capítulo 8, versículo 1. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. E dá o nome delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e seus discípulos. Nós temos outros casos de mulheres que ajudavam a sustentar o ministério de um rabino, que elas admiravam, mas não que elas o seguissem como discípulas. Quando a gente vai para o Evangelho de Lucas ainda, no capítulo 10, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 em diante, que fala de Jesus visitando a casa de Marta e Maria, tem uma parte aqui que me chama a atenção. Lucas 10, 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Marta tinha uma irmã, Maria, que, sentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Essa expressão, sentar aos pés de um rabi, significa ser aluno oficial desse rabi. Então Jesus tinha, tanto é que Paulo é descrito como aquele que aprendia aos pés de Gamaliel. No Talmud fala que bem-aventurado é aquele aluno que cobre o seu corpo com a poeira dos pés do seu rabi. Então o fato de Jesus ter aquela mulher aprendendo aos seus pés é que Jesus tinha em Maria, irmã de Marta, Maria Madalena, discípulas, no sentido literal da palavra.